A beta-oxidação é o processo pelo qual nós metabolizamos as moléculas de gordura, ou seja, é o processo popularmente conhecido como queima de gordura. Como é que isso acontece? Olha só. Aqui nós temos representada uma molécula de triglicerídeo. Lembra que nós discutimos em outras videoaulas que a forma como as gorduras são armazenadas no nosso organismo é exatamente através da molécula de triglicerídeo, que nada mais é do que a união de uma molécula de glicerol, está aqui representada aqui, tajada em amarelo, com 3 moléculas de ácidos graxos, tudo bem? Nós vimos numa outra videoaula, tem aí gravado uma videoaula sobre lipólise e antecedentes da beta-oxidação. Antes de você assistir essa aula aqui sobre beta-oxidação, é interessante você compreender o processo de lipólise e os antecedentes dessa beta-oxidação, senão você não vai conseguir compreender, tá certo? Lembrando que a beta-oxidação é exatamente a metabolização, né, dessa parte do triglicerídeo, né, que é exatamente a molécula de ácido graxo. Lembre, como nós já assistimos, que a lipólise é exatamente a separação das moléculas de glicerol e de ácidos graxos. Esses ácidos graxos caem na corrente sanguínea como ácidos graxos livres, entram para a célula, lá na célula sofre uma sequência de reações que vai fazer com que esse ácido graxo chegue até a matriz mitocondrial. Lá na matriz mitocondrial é que essa molécula de ácido graxo vai ser quebrada, vai ser metabolizada e daí nós vamos extrair energia, vamos extrair ATP dessa molécula. Olha só. Geralmente, as moléculas de ácidos graxos são moléculas que têm longas cadeias de carbonos, carbonos ligados a hidrogênios. E é por isso que essas moléculas elas são bastante energéticas, elas têm muita energia. Aqui eu estou exemplificando para você uma molécula de apenas 6 carbonos, tá? Mas lembre que geralmente tem bem mais carbonos do que isso aqui. Eu vou mostrar também um exemplo mais para frente com uma molécula de ácido graxo com uma cadeia maior, tá? Mas aqui é para que a gente consiga visualizar melhor os processos, né, as etapas que vão acontecer dentro da beta-oxidação. Então, aqui a gente tem uma molécula de ácido graxo, como eu falei, que tem 6 carbonos, estão aqui representados nessa cadeia, e essa molécula de ácido graxo, ela está ligada aqui, a uma coenzima. Nós vimos também numa videoaula anterior que quando uma molécula de ácido graxo está ligada a uma coenzima, nós temos, na verdade, uma molécula chamada de acil-CoA. Tudo bem? Então tá bom. Aqui a gente tem um ácido graxo ligado a uma coenzima, formando um acil-CoA. O que vai acontecer com essa molécula? Vão acontecer uma sequência de 4 reações, que é exatamente esse processo que nós chamamos de beta-oxidação. Vamos ver agora cada uma dessas reações. A primeira reação que vai acontecer na beta-oxidação é exatamente a retirada de 2 átomos de hidrogênio da molécula. Então, vem aqui uma moléculazinha que a gente já conhece, chamada de FAD, tá? E ela vem e retira esses 2 hidrogênios que estão aqui, marcados em azul. Dessa forma, ela vai se transformar em uma molécula chamada de FADH2. Lembra dessa molécula que nós já conversamos em outras videoaulas? Ela pega esses hidrogênios, pega os elétrons e leva lá para a cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, essa é a primeira reação que acontece na beta-oxidação. Em seguida, como esses hidrogênios foram retirados da molécula, vai entrar uma molécula de água agora, né, que é H2O, que vai colocar os seus átomos nos locais onde foram retirados os hidrogênios. Então, vem um hidrogênio e se liga aqui, e um oxigênio mais um hidrogênio que se liga aqui. Essa é a segunda reação que acontece na beta-oxidação. A terceira reação que vai acontecer na beta-oxidação envolve agora a presença de uma outra molécula energética que nós também já conhecemos, que é chamada de NAD. Tá? Então, o que vai acontecer? A NAD
vem aqui e vai pegar também, assim como a FAD fez na primeira reação, vai pegar 2 hidrogênios. Ela vai pegar esses hidrogênios aqui, ó, que estão marcados em azul. E aí ela vai se transformar em uma molécula de NAD, H mais H+, porque ela aceptou aí, né, no caso, 2 hidrogênios. Dessa forma, né, com a retirada desses hidrogênios, a molécula agora adquire essa conformação aqui, ó. Perceba que onde foi retirado um hidrogênio, o carbono ele tem que continuar fazendo as suas 4 ligações. Então, aqui, ó, acrescenta uma ligação dupla entre o oxigênio e o carbono, tá? Na quarta reação é onde vai acontecer exatamente, propriamente, o processo de quebra da molécula, de quebra das ligações entre os carbonos. Lembre que os carbonos, assim como ocorre na formação das moléculas de ácidos graxos, na degradação, que é o que a gente está vendo aqui, também vai acontecer de 2 em 2. Vão sendo quebradas as ligações e os carbonos vão sendo retirados da molécula de 2 em 2 e vão formando moléculas de acetil-CoA. Esse é o objetivo da oxidação. Retirar carbonos da molécula de 2 em 2 e ir formando acetil-CoA. Olha aqui o processo. Então, ó, essa molécula aqui na etapa 4, né, está pronta para ser quebrada, né? É essa molécula aqui, ó, que está sendo representada, está pronta para ser quebrada. A ligação que vai ser quebrada é essa aqui. Então, a ligação quebra e eu tenho 2 estruturas agora separadas. Essa e o restante da cadeia, no caso, que sobrou aqui. Então, o que aconteceu nessa quarta reação? Apenas a quebra da ligação e a retirada de uma molécula com 2 carbonos. Aí vem uma nova coenzima, tá aqui, ó, e essa coenzima vai pegar esse seu hidrogênio e que vai ser colocado aqui, ó, na molécula que a gente separou, e aí sim vai formar o acetil-CoA. Já a coenzima que restou aqui, ó, ela vem e se liga aqui no restante da molécula exatamente para recompor o acil-CoA que continuará sendo quebrado nessa sequência da beta-oxidação. Então, aqui a gente retirou um acetil-CoA, né, retirou 2 carbonos, veio uma coenzima, se ligou ao restante da cadeia que sobrou, né? Então, a gente vai continuar agora o processo, ou seja, todas as etapas vão se repetir. A gente vai fazer uma nova volta nesse processo de oxidação. Bom, quantas vezes eu vou repetir isso? Quantas vezes for necessário até quebrar todos os carbonos existentes na molécula. Isso de 2 em 2. Tudo bem? É importante ressaltar que quando você chegar na última volta a ser dada, ou seja, quando restarem apenas 4 carbonos, em vez de você formar apenas um acetil-CoA, como é o que está acontecendo aqui, ó, a gente formou um acetil-CoA, na última volta a gente vai formar 2 acetil-CoA. Olha só. Então aqui a gente tem o que sobrou, né, para fazer a última volta da beta-oxidação nesse exemplo que a gente está usando de uma molécula com 6 carbonos. Perceba que aqui agora aconteceram todas aquelas reações, foram sendo retirados os carbonos de 2 em 2 e agora restou uma molécula com 4 carbonos. Tem um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aconteceu lá a primeira reação, a segunda, a terceira e a molécula está aqui, pronta para ser quebrada novamente. Onde é que vai acontecer a quebra? Exatamente aqui, ó, como em todas as outras reações. Só que agora eu vou retirar essa parte aqui com 2 carbonos e vai restar uma molécula com apenas 2 carbonos também. Diante disso, não restou mais nada para se formar uma nova molécula de ácido graxo. O que a gente vai formar agora são 2 moléculas de acetil-CoA, com a separação dessa molécula de 4 carbonos. Então, na última volta de qualquer ácido graxo que esteja sendo metabolizado, quando chegar na última volta, em vez de formar
um acetil-CoA, você vai formar 2 acetil-CoA. Então, aqui, o que a gente tem até agora? Nesse exemplo que a gente usou, de uma molécula de 6 carbonos, a gente formou um FAD-H2, a gente formou um NAD-H, e aqui, até o final, a gente formou 2 acetil-CoA. Lembrando que em cada volta é formado um FAD-H2, um NAD-H2 e um acetil-CoA. Quando chega na última é que se formam 2 acetil-CoA. Tudo bem? Agora, nós vamos analisar qual é o saldo energético da quebra de uma molécula de ácido graxo. Nesse caso, a gente vai usar agora uma molécula, né, que tem 16 carbonos, que é a molécula de palmitato, do ácido palmítico, que é bem comum, tá? Então, vamos pegar agora, no exemplo anterior a gente tinha usado uma molécula com 6 carbonos, vamos pegar agora uma que é mais comum, que é de 16 carbonos. Aqui eu representei apenas os carbonos, tá? As ligações entre os carbonos, mas aqui tem todos aqueles outros átomos de hidrogênio, de oxigênio, a coenzima, tá tudo aí. Coloquei só os carbonos para facilitar a nossa visualização. O que vai acontecer aqui? Nós vimos que os carbonos, eles são quebrados, retirados da molécula de 2 em 2. Então, a gente tem aqui, ó, uma quebra que vai acontecer aqui, retirando esses 2 carbonos, né, formando aí uma molécula de acetil-CoA. Na primeira volta da beta-oxidação, onde acontece a primeira, a segunda, a terceira e a quarta reação. Em seguida, a molécula vai continuar sendo quebrada. Como eu falei, vai acontecer isso até não restar mais ligação para ser quebrada. Acontece novamente uma outra quebra aqui, libera esses 2 carbonos. Uma outra quebra aqui, libera esses 2 carbonos. Outra aqui, libera aqui. Outra aqui, libera aqui. Outra aqui, libera aqui. E a outra aqui, liberando aqui, ó, esses duas moléculas com 2 carbonos. Então, quantas vezes a gente quebrou essa molécula? Dá uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quebras. Ou seja, a gente quebrou a molécula 7 vezes. Então, a gente vai dizer que a gente deu 7 voltas na beta-oxidação. Tranquilo? A gente deu 7 voltas. Porém, a gente separou, a gente formou 8 moléculas de acetil-CoA. Olha aqui, ó. 1 acetil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que a gente formou 8 se a gente só deu 7 voltas? Lembre que na última volta a gente forma 2 moléculas de acetil-CoA. Tranquilo? Então, vamos agora para essa tabelinha aqui, para a gente somar, né, contabilizar, né, o saldo de ATPs que é formado pelo processo de beta-oxidação, tá? Então, olha só, nessa molécula que nós estamos usando como exemplo, que é a molécula de palmitato com 16 carbonos, nós vimos que nós demos 7 voltas na beta-oxidação. Tudo bem? Se a gente deu 7 voltas, quantas moléculas de acetil-CoA a gente forma? 8. Acabamos de explicar isso. Em cada volta da beta-oxidação, nós vimos que nós formamos uma molécula de NADH. Como nós demos aqui nesse exemplo 7 voltas, nós formamos 7 moléculas de NADH. Da mesma forma, em cada volta na beta-oxidação, nós formamos uma molécula de FADH2. Como a gente deu 7 voltas, a gente formou aqui 7 moléculas de FADH2. Quantos ATPs nós formamos em cada volta? Nenhum, porque a beta-oxidação em si, ela não forma diretamente o ATP. Então, fica 0 aqui. Lembrando que essas moléculas de acetil-CoA, que são formadas na beta-oxidação, elas vão ser usadas lá no ciclo de Krebs.
Nós já temos uma aula gravada aí sobre ciclo de Krebs. Dá uma olhada lá e veja como o acetil-CoA ele é usado no ciclo de Krebs. Então, se nós formamos 8 acetil-CoA, serão usados no ciclo de Krebs os 8 acetil-CoA, ou seja, as 8 moléculas de acetil-CoA. Tudo bem? Se eu formei 8 e usei 8, eu vou ter um saldo aqui, uma soma igual a 0, tá? Todo o acetil-CoA produzido na beta-oxidação será utilizado no ciclo de Krebs. O que acontece com as moléculas de NADH? Bom, nós produzimos na beta-oxidação 7 moléculas de NADH em cada volta. Tudo bem? Mas no ciclo de Krebs, que usou o acetil-CoA produzido na beta-oxidação, cada volta do ciclo de Krebs, relembre lá da videoaula de ciclo de Krebs, tá? A aula de metabolismo oxidativo, reveja lá que cada volta do ciclo de Krebs, nós formamos 3 moléculas de NADH. Se eu dei aqui 8 voltas, porque eu produzi 8 acetil-CoA, consequentemente, 8 vezes 3, eu tenho a formação de 24 moléculas de NADH, tá? Com relação ao FADH2, em cada ciclo de Krebs, eu formo uma molécula de FADH2. Reveja lá na aula também. Se eu dei 8 voltas no ciclo de Krebs, ou seja, se eu fiz 8 vezes o ciclo de Krebs, eu formei 8 moléculas de FADH2. Tranquilo? E lembre também que lá no ciclo de Krebs, a gente consegue formar em cada ciclo uma molécula de ATP. Se aqui eu fiz 8 ciclos, eu formo 8 moléculas de ATP. Agora a gente soma aqui, ó, com relação às moléculas de NADH. 7 da beta-oxidação com 24 do ciclo de Krebs, eu vou ter um total de 31 moléculas de de NADH produzidas nesse processo, tá? O FADH2, eu tenho 7 moléculas produzidas na beta-oxidação, mais 8 moléculas produzidas lá no ciclo de Krebs, e aí eu vou ter um saldo de 15 moléculas de FADH2. Tudo bem? O ATP continua com o mesmo saldo, porque foi produzido só os 8, uma em cada volta no ciclo de Krebs. Então, eu tenho aqui 8 ATPs, no caso, nesse total. Essas moléculas de NADH e FADH2, elas não são moléculas energéticas que pegam esses hidrogênios e esses elétrons e levam lá para a cadeia transportadora de elétrons? Pois bem, lembre também que quando a gente falou na aula de metabolismo oxidativo, lá na cadeia transportadora de elétrons, nós falamos que cada NADH forma 2 ATPs e meio. Tá aqui, ó, cada NADH forma 2 ATPs e meio. E cada FADH2 forma 1 ATP e meio. Então, se eu multiplicar esse 31 por 2,5, eu vou ter 77,5 ATPs formados pelas moléculas de NADH. E se eu multiplicar esse 1,5 pelo 15, eu vou ter 22,5 ATPs formados pela molécula de FADH2. Então, o que eu tenho que fazer agora? Somar todos esses ATPs que foram produzidos. Então, eu tenho 77,5 ATPs formados pelas moléculas de NADH, tenho 22,5 ATPs formados pelas moléculas de FADH2, tenho 8 ATPs formados diretamente lá no ciclo de Krebs. Só que tem um detalhe. Aqui, ó, eu estou diminuindo 2 ATPs. Por que eu estou diminuindo esses 2 ATPs? Lá na videoaula sobre lipólise e antecedentes da beta-oxidação, eu falei para você que quando o ácido graxo se une à coenzima, existe um gasto energético equivalente a 2 moléculas de ATP. Eu até falei que, na verdade, é apenas uma molécula de ATP que é quebrada, porém, dela é extraído 2 fosfatos. Como isso acontece, nós consideramos como se fosse utilizada a energia equivalente a 2 moléculas de ATP. Reveja esse processo, eu expliquei bem direitinho isso lá na aula de lipólise, tá certo?
Como nós gastamos esses 2 ATPs, eu tenho que reduzir da conta aqui exatamente esses 2 ATPs. Então, fazendo essa continha aqui, eu vou ter um saldo aqui, ó, de 106 ATPs pelo processo de beta-oxidação. Esses 106 ATPs, ele pode variar um pouco de autor para autor, porque tem autores que consideram um gasto energético maior lá no ciclo de Krebs e acaba descontando um pouco mais aqui de ATP. Mas em média é esse valor aí, 106 ATPs, mas o mais importante para você aqui nesse momento é você perceber que lá na metabolização da glicose, né, no metabolismo oxidativo da glicose, então, tem a glicólise que segue pelo processo de oxidação, nós já vimos isso em outra videoaula, e aí nós formamos 32 moléculas de ATP, ou seja, quando a gente quebra uma molécula de glicose, a gente tem 32 moléculas de ATP. Entretanto, a gente acabou de ver que quando a gente quebra uma molécula de gordura, a gente quebra uma molécula de ácido graxo, a gente tem, ó, 106 ATPs. Daí você começa a entender por que é tão difícil emagrecer. Das dificuldades é essa, a molécula de ácido graxo, ela é muito mais energética do que uma molécula de glicose. Dá muito mais trabalho quebrar uma molécula de ácido graxo do que quebrar uma molécula de glicose. Exatamente porque a cadeia de ácido graxo é uma cadeia mais energética, uma cadeia maior. Tudo bem? Então, espero que você tenha compreendido esse importante processo que é a beta-oxidação, tá? Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.